Naquela noite de Natal, enquanto a cidade celebrava em família, ele estava sentado sozinho à mesa. A ceia intacta, o silêncio pesado. Ele achava que aquela seria apenas mais uma noite vazia, até que uma batida na porta mudou tudo. Uma mulher simples, uma carta antiga e uma verdade que ele jamais imaginou ouvir. A criança mencionada ali era seu próprio filho. A cidade já estava iluminada quando ele percebeu que aquele Natal seria igual a todos os outros. As luzes piscavam nas janelas vizinhas. Crianças corriam pelas calçadas com gols vermelhos tortos na cabeça e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar frio da noite. Tudo parecia vivo demais para alguém que se sentia tão vazio. Ele fechou a porta devagar, como se quisesse evitar o eco do próprio silêncio. A casa estava organizada, limpa, talvez até arrumada demais. Não porque esperasse visitas, mas porque manter tudo em ordem era a única forma que encontrou de não deixar os pensamentos saírem do controle. A mesa estava posta para 2. Não por engano. Ele sempre colocava 2 pratos. Era um hábito antigo, quase inconsciente. Um gesto que fazia sem perceber, como se ainda esperasse que alguém atravessasse aquela porta a qualquer momento. Mas nunca atravessava. Sentou-se lentamente, encarando o prato à sua frente. A comida esfriava, intacta. Ele não sentia fome. Nunca sentia em noites como aquela. O relógio na parede marcava o tempo com um som seco, insistente. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Do lado de fora, fogos estouravam no céu, e ele imaginava a família se abraçando, rindo, brindando promessas que talvez não cumprissem. Não sentia inveja. Sentia uma distância difícil de explicar, como se observasse a vida de muito longe. Ele sempre acreditou que havia feito as escolhas certas, ou pelo menos as possíveis. A vida o ensinou cedo que nem sempre dá para voltar atrás. Algumas portas se fecham sem aviso, e quando você percebe, já é tarde demais para bater. Levantou-se da mesa e foi até a janela. As luzes refletiam no vidro, misturando o presente com lembranças que ele evitava revisitar. Pensou em quantos natais havia passado daquela mesma forma. Pensou em como o tempo passa rápido quando não há ninguém para compartilhá-lo. Foi então que ouviu a batida. Não foi forte, não foi apressada. Foi quase respeitosa, como se quem estivesse ali tivesse medo de incomodar. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender se era real ou apenas mais um som criado pela solidão. A batida se repetiu. O coração acelerou, não por expectativa, mas por estranhamento. Ninguém o visitava naquela época do ano. Ninguém sabia, ou se importava, que ele estava ali. Caminhou até a porta com passos lentos. Ao abrir, encontrou uma mulher simples, roupas gastas pelo trabalho no campo, sapatos sujos de barro seco. O rosto trazia marcas do sol e do tempo, mas o olhar era atento, carregado de algo que ele não conseguiu decifrar de imediato. Ela segurava um envelope com as 2 mãos, como se fosse algo frágil. Antigo. Importante. Boa noite, disse ela, com a voz baixa. Desculpe aparecer assim. Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça, esperando que ela continuasse. Me pediram para entregar isso ao senhor. Hoje. Ela estendeu o envelope. O papel estava amarelado, dobrado com cuidado. Havia algo naquele gesto que fez o estômago dele se contrair. Não era curiosidade. Era um pressentimento incômodo, daqueles que surgem sem explicação. Ele pegou a carta. Antes que pudesse perguntar quem havia enviado, a mulher deu um passo para trás. Era tudo o que eu precisava fazer, disse, evitando o olhar dele. O resto, o senhor vai entender lendo. Virou-se e começou a se afastar, mas ele a chamou. Espere. Quem mandou isso? Ela hesitou por um segundo, o suficiente para mostrar que a resposta não era simples. Alguém que esperou tempo demais, respondeu, e que achou que o senhor merecia saber a verdade. Antes que ele insistisse, ela seguiu pelo caminho de terra, desaparecendo entre as sombras e as luzes distantes da rua. Ele fechou a porta devagar. O envelope ainda estava em sua mão, mais pesado do que deveria ser. Caminhou até a mesa e sentou-se novamente, colocando a carta à sua frente, como se ela pudesse explodir a qualquer momento. Ficou alguns minutos apenas olhando para o papel, lutando contra uma sensação estranha no peito. Não era medo exatamente.
Era algo mais profundo. Um desconforto antigo, como se aquela carta estivesse ligada a algo que ele havia enterrado há muitos anos. Respirou fundo e abriu o envelope. A letra era conhecida, não pelo formato exato das palavras, mas pela forma como elas pareciam carregadas de emoção. Cada linha parecia escrita com cuidado, como se quem escreveu tivesse pensado muito antes de colocar aquilo no papel. A carta não começou com acusações. Não começou com raiva. Começou com silêncio. Falava de uma época em que ele acreditava que o amor era simples, de encontros breves, de promessas não ditas, de decisões tomadas por medo. Falava de uma despedida que nunca foi explicada direito, de uma escolha que mudou tudo. Ele sentiu o peito apertar ao reconhecer detalhes que só duas pessoas poderiam saber. A carta seguia, revelando uma história que ele nunca imaginou existir por completo. Falava de dificuldades, de noites em claro, de uma vida construída sem apoio, sem respostas. Falava de uma criança que cresceu fazendo perguntas que ninguém conseguia responder. Quando chegou à parte final, as mãos começaram a tremer. As palavras eram diretas, sem rodeios. Não deixavam espaço para interpretação. A criança mencionada ali era seu filho. O mundo pareceu encolher ao redor dele. O som dos fogos do lado de fora ficou distante. O relógio na parede desapareceu. Tudo o que existia era aquela frase ecoando em sua mente, repetidas vezes, como se o cérebro se recusasse a aceitá-la. Ele releu a carta. Uma vez, duas, três. Cada leitura tornava a verdade mais pesada. Maze real. Pensou em todos os anos que haviam passado, em todas as vezes que acreditou estar sozinho por escolha própria. Em quantas respostas poderiam ter sido diferentes se aquela verdade tivesse vindo antes? No final da carta, uma última frase o fez prender a respiração. Ele está aqui, perto, e não sabe se o Senhor vai querer conhecê-lo. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de alegria. Não eram de tristeza pura. Eram de impacto, de choque, de arrependimento tardio. Ele dobrou a carta com cuidado e ficou olhando para a porta, como se esperasse que ela se abrisse sozinha. O silêncio da casa já não era o mesmo. Agora ele carregava expectativa, medo e uma pergunta que não saía da cabeça. E se tudo isso fosse verdade? Do lado de fora, alguém observava a casa em silêncio, sem saber que, naquele exato momento, a vida de ambos já havia mudado para sempre. E aquele Natal, que começou como mais um dia vazio, estava prestes a se transformar no mais decisivo de todos. Ele permaneceu sentado por longos minutos depois de dobrar a carta. O silêncio da casa já não era vazio, era pesado. Cada canto parecia observá-lo, como se as paredes soubessem na verdade antes mesmo dele. O coração batia descompassado e a respiração vinha curta, irregular, como se o corpo tentasse acompanhar uma realidade que a mente ainda não aceitava por completo. Levantou-se devagar e caminhou até a porta. A mão pairou sobre a maçaneta sem tocá-la. Parte dele queria abrir, outra parte implorava para que tudo aquilo fosse apenas um erro cruel. Nunca havia sido um homem de fugir, mas naquela noite o medo não era da verdade, era do que ela exigiria depois. Do lado de fora, o vento frio soprava leve, carregando o som distante de risadas e músicas natalinas. Ele respirou fundo e girou a maçaneta. A mulher ainda estava ali. A lavradeira permanecia a alguns passos afastada, segurando a mão de uma criança. Um menino magro, de olhos atentos, que observava a casa com curiosidade contida. Não havia pressa naquele olhar. Havia expectativa. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Ele não precisou de explicações. Não precisou de confirmação. Algo dentro dele reconheceu antes mesmo que a razão pudesse interferir. O formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça, o silêncio carregado de perguntas. A mulher falou primeiro, a voz firme apesar do tremor. Eu prometi que traria a carta. Só isso. O resto sempre foi uma escolha sua. O menino apertou a mão dela com mais força. Ele é o homem da carta? Perguntou, em tom baixo, quase um sussurro. A pergunta atravessou o peito dele como um golpe direto. Ele tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas assentiu lentamente com a cabeça. O menino deu um passo à frente. Pequeno, mas decidido. Não havia raiva em seu rosto, nem acusação.
Apenas uma curiosidade profunda, quase inocente. A minha mãe disse que o senhor não sabia de mim. Continuou. Que não foi embora porque quis. As pernas dele enfraqueceram. Ajoelhou-se instintivamente, ficando na mesma altura da criança. Pela primeira vez naquela noite, os olhos se encontraram sem barreiras. Eu não sabia, disse, finalmente. Se soubesse, nada teria sido diferente do que deveria ter sido. O garoto observou por alguns segundos, como se avaliasse cada palavra. Depois, com um gesto simples e inesperado, tocou o rosto dele com cuidado, como quem confirma algo real. A gente se parece, comentou. O homem sorriu entre lágrimas. Um sorriso quebrado, imperfeito, mas verdadeiro. Aquele comentário simples desfez ano de silêncio acumulado. A mulher observava a cena à distância, com os olhos marejados. Não havia cobrança em sua expressão, apenas alívio. Ela havia carregado aquele segredo por tempo demais e finalmente podia deixá-lo descansar. Eu não vim pedir nada, disse ela. Só achei que ele merecia saber quem era. E que o senhor merecia saber que não esteve sozinho esse tempo todo, mesmo sem saber. Ele se levantou lentamente e abriu a porta por completo. Entrem, disse, com a voz embargada. Está frio lá fora. O menino hesitou por um instante, depois entrou. A casa parecia diferente agora. Menor, mais quente, mais viva. As luzes de Natal refletiam nos olhos da criança, que observava tudo com atenção, como se cada detalhe tivesse importância. Ele conduziu os dois até a mesa. Os 2 pratos ainda estavam ali. Sem dizer nada, ele puxou uma cadeira a mais. Sempre coloco 2, confessou, quase envergonhado. Nunca soube explicar por quê. O menino sorriu de leve. Talvez o senhor estivesse esperando. Respondeu. Sentaram-se. A comida já estava fria, mas ninguém se importou. Comeram devagar, trocando poucas palavras, deixando que o silêncio agora fosse confortável. Um silêncio de descoberta, não de ausência. O homem observava cada gesto do menino, cada expressão. Em cada detalhe, encontrava fragmentos de si mesmo que nunca imaginou ver refletidos em outra pessoa. Não sentia raiva pelo tempo perdido. Sentia algo mais forte, vontade de não perder mais nenhum momento. Quando os fogos estouraram novamente no céu, o menino se aproximou da janela. É bonito, disse. Nunca vi assim de perto. Ele se aproximou e ficou ao lado do filho. Pela primeira vez, a palavra fazia sentido dentro dele. Fique, pediu, sem pensar. Não só hoje. Fique sempre que quiser. O garoto olhou para a mulher, buscando permissão. Ela assentiu, emocionada. Acho que já passou da hora, respondeu ela. Naquela noite, o Natal não trouxe presentes caros nem promessas exageradas. Trouxe algo mais raro. Trouxe verdade. Trouxe coragem. Trouxe um recomeço que não apagava o passado, mas finalmente dava sentido a ele. Enquanto a cidade celebrava, dentro daquela casa algo silencioso, poderoso acontecia. 2 vidas, separadas por anos de silêncio, finalmente se encontravam no momento exato em que estavam prontas. E ele soube, com uma certeza tranquila, que nunca mais colocaria 2 pratos à mesa por hábito. Agora, havia alguém para ocupar o lugar que sempre esteve ali. Às vezes, a vida não falha por maldade. Ela falha por silêncio. Existem verdades que não machucam porque são duras. Machucam porque chegam tarde. Aquele Natal mostrou que o tempo pode separar pessoas, mas não apaga o que foi feito com verdade. Um filho não nasce apenas quando vem ao mundo. Ele nasce quando alguém tem coragem de assumir quem é. E um pai não se constrói com presença perfeita, mas com a decisão de não fugir quando a verdade aparece. Algumas cartas não mudam o passado, mas podem salvar o futuro.